Fala, torcedor do nosso Alviverde, como vocês estão? Vamos acompanhar aqui os comentários do pessoal da Jovem Pan Esportes falando sobre o Endrick e a notícia que saiu de que ele pode deixar o Real Madrid. Deixa nos seus comentários aí se é uma boa, se de repente o Palmeiras pode pintar como uma possibilidade de que o Endrick volte para cá. Então vamos curtir aí os comentários de Vanderlei Nogueira, do Vampeta e do Bruno Prado, ok? Vamos pro vídeo. A gente está chegando numa época que o mercado da bola vai dominar, hein? Opa. Vai ser especulação para lá, especulação para cá. Vem Messi pro Corinthians, vem Cristiano Ronaldo pro Palmeiras e assim vai. Tá chegando essa hora. Né? Ele renovou o Guardiola? Renovou, Tinha Guardiola também essa possibilidade de assumir a seleção brasileira ou um clube brasileiro, Isso. enfim. Mas o Fabrício Romano deu a informação que o Real Madrid repensou o empréstimo do Endrick, não vai mais emprestar o Endrick, porque tinha Roma interessada, Real Valladolid, Southampton, né, clubes interessados aí no futebol do Endrick, pelo empréstimo do centroavante, não vai mais acontecer. E aí fica a pergunta para vocês, vou querer ouvir primeiro o Vanderlei Nogueira sobre esse assunto. Endrick no Real Madrid não tem jogado, né, nos últimos tempos não tem conseguido assim uma sequência, minutagem, né, com a camisa madrilenha, Vanderlei Nogueira, mas também a concorrência é forte, é pesada. Pedro, eu não ouvi, nem li, nem assisti em nenhum momento o Real Madrid anunciar que estava pensando em emprestá-lo. Né? Eu vi, li informações e tal, mas nenhuma fonte oficial. Então, não sei se realmente isso é uma realidade. Se em algum momento o Real Madrid pensou em emprestar o Endrick para ele pegar jogo, melhorar e voltar para o time estrelado. Não sei. E acho que essa decisão, se agora é oficial, é uma decisão correta, certa, é só esperar um pouco mais. Eu acho que ele está vivendo um momento já falei aqui, momento de provação. Ele saiu de cena, toda aquela badalação, aquele carinho todo recebido, enquanto estava aqui, a nossa grande joia, lá ele está caindo na real, que ele tem ainda não sentar na janelinha. É só isso. Mas eu acho que em determinado momento ele vai ser utilizado. Foi uma contratação importante, badaladíssima, todo mundo aplaudiu. E eu acho que ele está na mão de um técnico vencedor, importante, que já viu tanta coisa, né, para cima e para baixo, o professor Ancelotti. Eu acho que está certo não emprestá-lo e usá-lo na medida do possível, o máximo, para a gente rever o bom futebol do Endrick. Vampeta, você acha que o Real Madrid deveria emprestar o Endrick ou toma a atitude correta de não, aqui não vamos emprestar o Endrick, está num processo de adaptação, primeira temporada dele, um novo elenco, um novo ambiente, tá certo o Real Madrid? Ou você acha que o próprio Endrick tinha que, sei lá, bater o pé e falar, não, quero jogar, quero ter mais tempo em campo, quero me adaptar ao futebol europeu? O que você pensa dessa história toda aí, Endrick, Real Madrid e o futebol, né, do nosso jogador, da nossa joia, né, que a gente aguarda na próxima Copa do Mundo? Tem paciência, né? O Real Madrid, né? Apesar de ser o maior clube do mundo, às vezes não tem essa paciência. O Florentino Pérez, ele bateu o pé pelo Vinícius Júnior, né? A gente lembra bem que o Zidane, né, botou ele lá pra voltar pra base, né? O time B, né? O time B. O Castilha. O Castilha, aí tinha aquela frase do Mendy com o Benzema, ele é louco, não sei o quê. Troca pra ele não. Ele é maluco. Tocar entre a gente aqui. O Benzema conversando com o mais louco que ele é louco também. O Mendy é mais louco que todo mundo. E joga no Real Madrid, viu? O Mendy bom era o que jogava no City, que teve aqueles problemas e foi campeão do mundo, tudo. Né? Então, quer dizer assim, um pouco de paciência, porque o Endrick não tem 6 meses que está no Real Madrid, cara. Olha lá, fritaram lá o Vitor Roque, o Barcelona, mas a gente sabe que o Barcelona vive uma estabilidade financeira, coisa que o Real Madrid não tem. Construiu o estádio mais moderno do mundo, né? Pouco de paciência. O Florentino Pérez deve segurar a onda que nem segurou. O Bruno Prado mesmo fala aqui, o Vinícius Júnior levou o quê? No 3º ano para ser aí hoje cogitado para brigar por bola de ouro, tudo. Né? E o Endrick também entender. Quer ver, tem isso também, professor. Jogador brasileiro, a gente tem um exemplo aí que foi o Gabigol, né? Que chegou lá e achou, sou o cara e tal, os caras fritou. Então, ele quer dizer, peraí, meu irmão, eu vou continuar treinando. Tem quantos anos ainda? 20? Não, tá com 18, né? 18, né? Tá com 18. Vou continuar ripando aqui,
Eu acho até que ele foi prejudicado na seleção brasileira. Também acho. Mas a seleção está sendo prejudicado. No Real Madrid, não. No Real Madrid é o seguinte: estão chegando, os caras são campeão europeu, campeão espanhol. Está aqui o Rodrigo, está o Vinícius Júnior, né? Está o Militão, brasileiros aqui. Vou treinar, não vou usar de que estou chegando, que eu sou o cara, mas ele fez isso aqui no Palmeiras. Lá a vida é outra. Lá vai ter que provar tudo de novo, porque tem um exemplo, né? O mesmo valor, se eu não me engano, que foi o Endrick, ou menos, aquele Ranieri, né? Renier tá lá jogando a segunda divisão no Campeonato Espanhol. Foi emprestado para um monte de lugar aí, bateu cabeça, tá na segunda divisão e foi caro também, quase 40 milhões de euros, quando sai do Flamengo para o Real Madrid. Então é o próprio atleta entender isso, ó. Tenho 18 anos, tô chegando, e se manter o mais humilde possível, não humildade demais, a burrice, mas mostrar para os caras que tá treinando, que está aprendendo. Ele tem boa cabeça, mas eu acho que muita gente está comparando. No Real Madrid, eu acho que ele não está sendo prejudicado, pessoal. Na seleção, eu acho que sim. Então, eu também acho. Mas eu acho que ele tem que ter boa cabeça. Muita gente está comparando. Né? Você viu, deu certo, o Vinícius foi para lá, mas teve esse tempo de espera que já foi citado aqui. Mas eu queria só lembrar que, de longe, atenção, de longe, milhares de quilômetros, né? Então, a gente vê que, se a gente comparar a história, Pedro, o Vinícius sofreu mais na vida do que o Endrick. Para estar no time principal. Então, essa garotada, se você começar a analisar, você conversa com os psicólogos, isso influi muito no momento de dureza na vida. O Vinícius, por ter sofrido mais, todas as entrevistas mais profundas mostram isso, né? Ele está mais, digamos assim, chegou lá mais calejado. Já tomou tanta pancada e vai agora para um lugar estrelado. Já que eu apanhei bastante, eu vou apanhar mais um pouco aqui. E ele conseguiu ocupar um espaço espetacular. O Endrick teve um outro tratamento, uma outra infância. A gente sabe disso. Então, eu acho que ele está vivendo um momento mais difícil para poder superar essa dificuldade que ele está enfrentando. Mas tem potencial para superar, um pouquinho mais de espera. Eu acredito muito nisso. Acredito que a gente vai ter muita alegria. O Endrick, no Real Madrid, ele vai para um clube que é campeão invicto, né, da Liga dos Campeões, campeão espanhol. Uma de ascensão, há uma transição ali, saiu o Toni Kroos, tudo, saiu outros atletas. Mas dentro da seleção, ele joga em Wembley, ele faz gol. Ele joga em Madrid, ele faz gol. Ele joga contra o México, ele faz gol. Na Copa América, achei que em outra oportunidade o Dorival poderia ter utilizado ele melhor. Não utilizou. Se o Endrick faz 2 jogos, que nem o Igor de Jesus fez agora com a seleção, o Endrick não estaria sendo mais convocado. Eu acho que o Igor de Jesus não fez o que o Igor de Jesus merece. Está dentro do plantel tudo, mas estou falando assim, Endrick ia comparar a minutagem do Endrick com o que o Igor Jesus fez. O Igor Jesus teve 4 jogos seguidos titular. O Endrick não teve isso. O Endrick foi ser titular da seleção brasileira no jogo da eliminação contra o Uruguai, que estava tudo perdido. Por aí, não. E um jogo que botou ele foi contra o Uruguai, né? Foi contra o Uruguai. O Uruguai com aqueles monstros lá que bate pouco. Não que você tem que arrumar um jogo moleza pro Endrick, mas arrumar um jogo moleza pros outros. E na hora de botar o Endrick novinho, botou logo em cima daquele Jimenez, que é um louco, o outro que tá machucado, o Araújo. Sim. Tudo no cangote dele. Por isso que o técnico tem que ter liberdade, sabe? Uma liberdade, por exemplo, do Guardiola, faz de conta. Eu sei que é muito difícil, mas a liberdade e a autonomia do Guardiola. Quer saber? O Bruno, que é meio campista, vai jogar de goleiro hoje. Eu quero que ele jogue de goleiro. Esse é o técnico dos sonhos no Nogueirópolis, eu gostaria de ter. Então, na seleção brasileira, não pode convocar porque não está jogando. É o seguinte, eu acredito no cara, sei do talento dele. Você acha que alguém vai questionar se o Endrick for convocado porque está no banco do Real Madrid? E será que seria questionado? Mas não importa, certo? Não importa. É o seguinte, esse garoto ainda vai nos dar alegria. Nós já vamos para a Copa do Mundo, o time está classificado, eu chamo 23 jogadores. Eu tenho que chamar 23? Não, vou chamar 24. Endrick, vem. Vai ficar no banco? Ok. Mas não tira
o cenário de seleção de um garoto como... Então, professor, tá sendo usado. o Martinelli não é banco titular, não é titular do Arsenal direto, não. Não está sendo utilizado lá por uma decisão do professor Ancelotti. Está chegando. Acabou. Não tem problema. Mas para o técnico da seleção brasileira, ele faz parte do nosso futuro, do nosso presente, talvez, e vamos trazê-lo. Fica aqui. Numa dessa aí, nesses últimos jogos, ele entende que tem que colocar o garoto 5 minutos, 10 minutos, ou escalar, não importa. Tem que ter essa liberdade. Mas não, aí não. Atenção, eu não posso tirar o Daniel Alves, porque o Daniel Alves tem 40 títulos, ele é muito experiente, ele é muito legal, todo mundo gosta dele. Na batucada, ele é o Pelé. Vamos trazer. O Tite fez isso. E sabe... Não podemos tirar. Agora, recentemente, eu não posso mexer porque são jogadores experientes. Danilo, por exemplo, Marquinhos, nem pensar. Tem história. O Marquinhos deu uma entrevista aí. O Hulk também canta isso. 7 anos. O Luiz Adriano não pode falar nada. Luiz Henrique. O Luiz Henrique. Não pode falar nada. Poxa vida, traz o garoto. Não. Esquecido lá, entre aspas, no Real. Também na seleção brasileira, como disse. Numa competição que não vai alterar o preço do dólar. O Brasil vai para a Copa. Se não tem prestígio do seu próprio chefe, da sua própria seleção, por real, ele é mais um. Assinaram o cheque lá, está no nosso elenco, você fica aí e vai jogar quando a gente quiser. É problema do Real, ninguém quer meter o bico na vida do Real. Mas, poxa vida, traz o cara. É a mesma coisa, convoca o Estevão, badaladíssimo, vai embora, todo mundo só fala nele, faz entrevista coletiva, leva o Estevão lá para chamar o público. E aí, o cara vai pro jogo e vê o Estevão lá sentado. E a cobrança em cima do Endrick é desproporcional, é exagerada, porque assim, se você achava que o Endrick ia chegar no Real Madrid e ia ser titular, colocando Mbappé no banco, Vini Júnior ou Rodrigo, então você não tem uma visão assim realista do futebol, convenhamos, né? O Endrick meteu 3 gols, Pedro, 3 gols, contra não foi com qualquer seleção, não. E o Endrick contra a Inglaterra, seleção espanhola, campeã europeia. E o médico aqui que dá dor de cabeça para todo mundo aqui na América do Sul, né? E tem uma coisa meio óbvia até, mas que às vezes parece que não se tem essa noção exata. Esses times tops da Europa aí, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, eles são melhores que todas as seleções. É diferente, assim, acho que não dá para fazer essa equivalência. Se ele não está jogando no Real Madrid, ele não pode estar na seleção. É isso aí. Não, o Real Madrid é melhor que a seleção brasileira. Não só que a brasileira, é melhor que todas as seleções. Porque, além de ter, por exemplo, Vinícius Júnior e Rodrigo, que a seleção brasileira também tem, eles têm o Vinícius Júnior e o Rodrigo, mas tem mais o Mbappé, eles têm o Bellingham, até a temporada passada eles tinham o Toni Kroos. Valverde jogando muito. Valverde, eles têm um goleiro como Courtois. Assim, lógico que esse time é melhor que qualquer seleção. Os franceses, os jovens. Então... O Ardagula mesmo, aqui o Frank está falando, o Ardagula é o turco que jogou agora é titular da seleção da Turquia. Só que a seleção da Turquia não tem tantas opções que nem tem a seleção brasileira. E até na convocação que o Dorival fez agora, o único centroavante era o Igor Jesus. Até ficou muito destacado no jogo com o Uruguai, que tinha um monte de ponta ali, jogando, os caras jogam pelo lado, cada um tentando fazer uma função, mas ele não tinha nenhuma opção ali de centroavante. Era o Igor Jesus. Se o Igor Jesus não tivesse bem, não tinha outro para colocar ali. Tentou o Vinícius Júnior mais centralizado, até o Luiz Henrique, mas não tinha. Podia estar o Endrick ali, podia... Não é fã. Esse cara não é fã do cara. Fã. Não é fã, sabe por quê, Pedro? Você faz esses gols aí, eu tô chegando na seleção, no lugar do Fernando Diniz, e quem me deu a segurança, porque 3 cacetadas ali, a gente não sabe. Se perde pra Inglaterra... Aí quem faz os gols e tá me segurando foi o Endrick. Mas não é fã mesmo, não, pô. Dá pra perceber na hora isso aí. É tentativa e erro também. Hoje, o Igor Jesus... Por exemplo, o Igor Jesus... numa próxima, acho que é capaz nem de ser convocado, porque ele já não deu certo nos últimos 2 jogos. Não sei, não. Gosta do cara. Já meteu 4 jogos seguidos. Não é que o Igor Jesus esteja jogando mal no Botafogo. Mereceu a convocação. Mas chegou na seleção, jogou 4 jogos, ele está comparando a oportunidade que deu para o Igor Jesus e não deu para o Endrick. Mas o Fabrício Bruno também lá no começo era unanimidade na seleção, hoje nem é mais convocado. O João Gomes era titular, hoje não é nem mais convocado. E o Endrick também, que salvou a seleção na primeira semana, não é nem mais convocado. Então, assim, é tentativa e erro. Hoje está dando certo, vai ficar esse aqui. Amanhã, se não der certo, troca. E assim vai, acho que é isso. Esse é o modus operandi do Dorival Júnior na seleção brasileira, fora esse fator que eu acho também
que eu não sei se ele não gosta do Endrick, mas ele talvez não saiba utilizar o Endrick. Eu vejo assim, porque o Endrick de centroavante, isso até no Palmeiras dava para perceber, o Endrick era muito mais um segundo atacante e muitas vezes jogou em dupla. O Palmeiras, inclusive, é campeão brasileiro. Endrick e Breno Lopes. Por isso que o Abel mudou para 3 zagueiros, para encaixar ali. Endrick e Breno Lopes. E chegou a fazer dupla também Endrick e Flávio Lopes. O Endrick é segundo atacante, muito mais segundo atacante do que centroavante. O Dorival, eu acho que não percebeu isso na seleção brasileira. Enfim, eu acho que talvez não seja nem questão de gosto, talvez seja questão de não saber utilizar o Endrick. Eu vejo dessa forma. E no Real Madrid também teve... Gosto. Porque no Real Madrid ele joga atrás do centroavante. Os 2 gols que ele marcou de fora da área. Discordando de você, sei lá, gosto. Se o cara tá na pista aí, treinou Flamengo, treinou Santos, treinou um monte de time e não vai saber. Ou pode ser as duas coisas, gosto, saber utilizar. Mas Gosto. O que ele conseguiu fazer, que ninguém tinha conseguido, e ele quis e conseguiu fazer, foi encaixar o Gabigol e o Pedro. Gosto, tô falando. No Flamengo ele fez um esforço e deu certo. Ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores com o Gabigol e o Pedro juntos. Gosto, que nem eu falava aqui que o Mauro Betti me contou que o Tite não gostava do Gabigol, porra. Tá aí, escarrado, não gosta. E a fonte foi dada aí, Mauro Betti. Está de volta, parceiro. Tá de volta. Boa. Mas foi ele que me falou e aí tá comprovado. Os fatos confirmados. Eu tô falando isso já há mais de 3 anos. Desde antes da Copa do Catar. O Endrick, eu acho só dele estar no time principal, e já marcou gols no time principal do Real Madrid, ele foi titular no início de outubro contra o Lille, e aí de 6 jogos possíveis só jogou 1, né? Por isso a gente está falando aqui da pouca minutagem dele. Mas só dele estar no time principal, convivendo com essas feras, com esses monstros, já marcou 2 gols com a camisa do Real Madrid. 20 minutos. Pô, A minutagem... primeira eu fico observando... adaptação, ambientação, um outro futebol, outra velocidade, outro estilo de jogo. Eu fico observando alguns jogadores. O próprio Abel Ferreira ele manda contratar a Lida fazer o cheque, mas não é muito fã do Franco Lopes, não. Não. Se encaixa outro ali, ficava no banco aqui. Tinham dúvidas até... No encaixe, você bota ele vai fazer o gol. Nos últimos 2 jogos começou o Rony. Tenta com o outro, mas não dá certo. Falou, vem você, o cara vai fazer o gol. E pelo que aconteceu na Libertadores, até do Endrick a gente tinha dúvida se o Abel Ferreira era tão Eu também, assim. eu acho também que não. Não viu que ele falou que não viu nada igual ao Luiz Guilherme? Estevão. E o Luiz Guilherme também. E outra, assim, e também tem o exagero. E acho que, por parte da imprensa de Madrid, houve um exagero. Não estou falando aqui do Endrick, estou falando do caso do Rodrigo. No fim da temporada, porque tá chegando o Endrick, tá chegando o Mbappé, o Rodrigo vai ter que ir embora. Como assim o Rodrigo vai ter que ir embora? E aí já começaram a colocar o Rodrigo, tá à venda, vai ser emprestado e não sei o quê. O Endrick pode ter acontecido a mesma coisa. Pode ter acontecido a mesma coisa também. Uma dedução aí, vão ter que emprestar ele porque não tá jogando. Eu não sei. Se depender da carinhosa imprensa de Barcelona, evidentemente tem que não usar nunca e ser um fracasso a contratação do Real Madrid. Essa é uma coisa. E também a imprensa espanhola de Madrid entende que tudo tem que ser absolutamente perfeito. No treino ele tem que fazer 8 gols. Ô, professor, Então é complicado isso. a gente sabe que a maioria dos clubes tem os seus scouts, né? Aí você pega um clube como o Palmeiras, né? Tudo, o aquisitivo aí, tem o scout do Palmeiras. Aí fala pro Abel fala, tô precisando de um centroavante. Fala, tem esses aqui. Não, pode trazer esse aqui. Leila, pode comprar. A Leila fala que é tudo com eles e ela só assina, né? Quem é o Flávio Lopes? 10 milhões de dólares. É esse que você quer? É. Traz. Aí compra o cara por 10 milhões com apoio do... Porque ele não é assim. Comprou, eles sentam pra ver vídeos, jogos, não sei o quê. Não bota. Aí eu fico olhando assim, aí fica como que a presidenta que contratou mal. Que ela contratou mal. Que ela só faz o cheque porque tem a turma. Aí o Bahia, Grupo City, vai lá, pega o uruguaio. O Lúcio Rodrigues. A contratação mais cara da história do futebol nordestino. Bom jogador. O Rogério Ceni bota o Tassiano, que é meia pra jogar, junto com... Se eu sou presidente, meu irmão, vocês são malucos, vocês mandam comprar o cara, a gente faz reunião, vocês que são comissão técnica, eu assino a porra do cheque e depois eu fico como burro pra torcida. Tá vendo, presidente, quando eu tô errado, quando eu tô mal. Aí eu tenho que chamar, aí um presidente retado tem que chamar, vem cá, vocês querem me foder do meu mandato? Vocês mandam comprar aqui 100 milhões de jogadores, você não bota os caras pra jogar? E aí tem aquela história, o presidente... O presidente do Cruzeiro, tudo bem, ele foi afobado, mas ele foi certo.
Os caras mandam eles contratar um monte de reforço. Por isso que dá aquela merda que ele mandou tirar. Ó, vocês mandam contratar A, B e C, nada vai assim, e os reforços. Tá tudo no banco e o time não tava ganhando. Quando eu vi aquilo que como é o dono lá? Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço falou, peraí, não botar os reforços vai cair todo mundo. E caiu. Depois de um tempo caiu. Caiu. Igual a história do Viola lá no Audax, né? Se não colocar pra jogar, Pô, o churrasqueiro o caiu. churrasqueiro não botou, cara. Não, mas eu acho uma maluquice isso aí mesmo. Porque o cara lá que faz o scout, ele não vai sozinho. É. Ele não vai sozinho. No Corinthians é da hora. Tem lá um Cifute. É pra é cada contratação, meu Deus do céu. Mas é assim, o Dorival não gosta do Endrick, e no caso do Vitor Roque, que foi citado aqui, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o Xavi não gostou do Vitor Roque e não teve nada a ver com o talento dele ou algo do tipo. Eu acho que não falta de Por exemplo, compatibilidade com as ideias do técnico e do jogador. Não vamos longe, quer ver? O professor falou, o professor estava ansioso para ver se o Guardiola vinha para um time do futebol brasileiro e tal. O Guardiola falou assim, ó, me traz o Savinho. Vê se ele não bota o Savinho para jogar. Joga. Comprou por um monte de milhões, tá lá Phil Foden, Grealish, só cara fera. O Savinho tá jogando todos os jogos. Tá jogando jogo pra caramba. Aí vem aqui no Brasil, fica o Abel Ferreira nessa história, tem que subir a montanha, sei lá o quê. Subir a montanha, mas faz um cheque de 15 milhões, 20 milhões. Como é que pode isso? 20 não, quando eu falo que o Rômulo que foi assim, sumiu. Não tá no nível desses caras, mas Tudo foi bem. contratar a expectativa. Mas por que não tá jogando? porque o cara tem que subir a montanha. Tá de brincadeira. O Rômulo até... Mas eu tô falando assim, contratações, Pedro. O Rômulo foi o quê? Uma aposta, um jogador que saiu barato. Sim. E tudo aí você vai dar um tempo. Agora, você ir ao mercado, pegar jogadores por 70 milhões de reais, 80 milhões de reais. É o Flamengo, traz o Alcaraz, jogador mais caro da história do Flamengo. Não vinha jogando com o Tite. O Felipe Luiz ainda agora tá botando, que tem muita gente machucada. Vai quebrar o mercado e gasta esse dinheiro, Não, então. aí vai ter gente que vai falar assim, mas você não tá defendendo que o Endrick e tal, mas lá é uma outra montanha. Lá a montanha... Então, lá a montanha, meu irmão. O Real Madrid tem dinheiro para pegar o Endrick, tem dinheiro para pegar o Mbappé. É só olhar para a seleção brasileira, você vê que aqui dá para ele subir essa montanha. O Mbappé não foi caro pra caramba? Manda o Mbappé jogar mais 5 jogos mal pra tu ver. A torcida tudo, ele saca. O Real Madrid saca. É isso aí, rapaziada. Foi esse o vídeo. Que você tenha gostado muito. Coloca nos seus comentários o que você achou. Dá sua opinião a respeito desse assunto. E, por favor, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.